Olá pessoal, tudo bem? Então, nas semanas anteriores nós criamos aqui um protótipo de interface no Figma, tá? Então, um protótipo de um aplicativo de maquiagem. Depois nós pegamos esse protótipo e construímos as interfaces aqui no Codular, tá? Então, aqui essa é a interface da tela principal. No Codular parece meio bagunçado assim, mas quando a gente manda executar no aplicativo, então ele mostra certinho do jeito que a gente criou lá no Figma, tá? Então, aqui o menu. E aí, se eu clicar aqui, por exemplo, na imagem, ele vai mostrar a listagem de produtos aqui pra gente. Então, aqui mostrou pra gente a listagem de produtos. Esses produtos que a gente está mostrando aqui, então, são produtos estáticos, né? Nós criamos aqui na interface cartões para cada um desses produtos. Então, aqui no design, então, a gente criou aqui um cartão, esse card view, tá? E aí, cada card view é um produto. Dentro do card view, a gente vai ter um espaço, a gente vai ter a imagem do produto, a gente vai ter um texto aqui, que vai ser o nome do produto e o valor dele, ok? Então a gente fez isso para cada um dos produtos que a gente tem aqui, e aí são 6 produtos que nós criamos. Na aula dessa semana nós vamos criar então essas interfaces de forma dinâmica, tá? Então nós vamos criar esses componentes aqui com base em valores que vão vir de um banco de dados. Na realidade, esse banco de dados a gente vai pegar da internet por meio de uma API REST, tá? Então nós vamos consumir uma API e essa API vai dar para a gente essas informações de imagem, de nome, de preço, e aí com essas informações a gente vai criar então a nossa interface de forma dinâmica, ok? Então vamos lá. Para a gente começar, a gente vai precisar instalar uma extensão aqui no Codular. O Codular ele já possui aqui alguns componentes para a gente trabalhar com a criação dinâmica de componentes, né? Então posso criar um botão dinâmico, card view, uma imagem, um label, um espaço e um text box. Só que ele não dá aqui para a gente a possibilidade de criar organizadores. Então, de eu criar um organizador horizontal, de eu criar um organizador vertical. Isso daí limita bastante a gente, tá? Nesse caso aqui, por exemplo, eu até conseguiria criar um cartão usando só esses componentes, porque eu só tenho um organizador, no caso aqui vertical, e aí é o padrão da ferramenta, tá? Então colocar um componente embaixo do outro. Só que se eu quisesse fazer alguma coisa aqui diferente, eu não conseguiria. Então a gente vai utilizar uma extensão que possibilita que a gente crie interfaces mais elaboradas e aí que permita que a gente crie também esses organizadores. Bom, então vou vir aqui, vou procurar por essa extensão, ela chama Dynamic Components Extension Codular, tá? Você pode pôr um download ali. Ele vai abrir aqui o link da comunidade. Aqui no fórum da comunidade ele vai explicar como que funciona esse componente, tá? Então aqui quais são os blocos, aqui mais informações, como que você faz para utilizar. E aqui na parte de baixo você pode fazer o download então do componente, tá? A gente vai clicar aqui. Ele vai falar que você tem que estar logado para fazer o download, então vamos fazer o login. Aí fiz o login, vou voltar novamente para fazer o download. Vou clicar aqui em download. Baixei o componente, tá? E aí a gente vai voltar aqui no Codular e vai instalar aquele componente. Então, para instalar ele, a gente vem aqui em Extension e aí faz a importação dele. Para fazer a instalação, é só a gente selecionar aqui o arquivo. Então, vou vir aqui, seleciono ele e aí eu clico em importar. Ok, diz que fez a instalação, importação, ok. E aí, então é só a gente arrastar o componente aqui para nossa tela. Ok? Então ele já está aqui disponível. Bom, então eu vou deixar para a gente trabalhar só um exemplo aqui, só um modelo, tá? Então todos os outros cartões eu vou apagar, porque a gente vai precisar de apenas um. Então vou selecionar aqui o primeiro cartão, vou deletar ele, então apaguei aquele cartão, vou selecionar aqui, ó, o outro cartão, tá? Vou apagar também, vou selecionar aqui um outro cartão. Então veja que eu estou selecionando um cartão e dentro do cartão tem vários componentes, então eu apago todos de uma vez, tá? Vou apagar também. Vou fazer isso aqui agora também do lado de cá. Então vou selecionar o cartão, vou apagar tudo. Vou selecionar um cartão, vou apagar tudo. Então apaguei tudo. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai criar então um cartão para a gente entender como que funciona esse componente aqui de criação de componentes dinâmicos. Então primeiro aqui eu vou criar um botão, tá? Para ser um exemplo. Então criei um botão aqui. E aí quando eu clicar nesse botão, eu quero criar um componente, um cartão dentro aqui dessa Vertical Arrangement 6. Tá? Vou até trocar o nome aqui para ficar mais fácil. Então, vou trocar aqui para coluna 2. Então, quero criar dentro da coluna 2. Vou renomear. Então, agora esse componente aqui
o vertical arrangement, chama coluna 2. Bom, vou lá em blocos. Aqui ele, como a gente excluiu alguns card views, ele deixou aqui a minha lista em branco, tá? Eu vou deixar aqui só um item da lista e vou colocar esse componente aqui para não ficar com nenhum erro. Bom, então vou selecionar aqui aquele botão que a gente criou, botão 1. Quando eu clicar nele, e quando eu clicar nele, o que eu quero fazer? Vou selecionar aquele Dynamic Components e vou falar que eu quero criar alguma coisa, tá? Aqui ele vai perguntar primeiro, você quer criar aonde? Tá? Então eu quero criar dentro da coluna 2. Então seleciono aqui a coluna 2, aonde que eu vou criar, e coloco aqui então que eu quero criar dentro da coluna 2. Depois ele vai perguntar aqui para mim qual que é o nome do componente, tá? Então eu vou vir aqui em texto, eu vou falar que o nome do componente, a gente vai criar um card, tá? Mas por enquanto vou colocar um botão aqui. Então, button, tá? Então o nome aqui, button, vai ser exatamente o nome que está aqui, ó, button, tá? Então vou criar um botão primeiro. E aqui qual que é o ID? Então é um código para identificar aquele botão. Então aqui você pode pôr um texto, pode pôr um número. Eu vou colocar aqui, por exemplo, BTN, é como se fosse o nome do botão, tá? Para não ter nomes repetidos. E para a gente testar, então abrir aqui, vou clicar no botão e ele vai criar um outro botão aqui para mim. Tá? Então criou lá e ainda está sem texto, tá? Então só criou o botão. Se eu quiser colocar um texto, aí a gente vai selecionar aqui um outro bloquinho do Dynamic Components, que é o Set Property. Tá? Então Set Property, a gente vai setar uma propriedade e aqui ele vai pedir em JSON, eu vou selecionar aqui um outro, tá? Então Set Property, e vou selecionar esse daqui, ó. Então Set Property, ele vai perguntar qual que é o componente, vou lá de novo no Dynamic Component e vou pegar então um componente. Então aqui eu pego um componente pelo ID e aí a gente usa aquele mesmo ID que a gente usou para criar, tá? Então aqui eu peguei o componente e aqui eu vou dizer então qual que é o nome da propriedade e qual que é o valor. Então propriedade é essa janelinha aqui, ó, de propriedades, tá? Eu posso usar qualquer uma dessas propriedades aqui para modificar o meu componente. Então vamos supor que eu tenho um botão aqui, ó, e aí esse botão tem a propriedade text, então eu quero mudar o texto dele. Então a gente vem aqui e aí coloca dois campos de texto aqui, ó. Então aqui eu vou colocar text, tá? E aqui o que eu quero colocar na propriedade text. Então na propriedade text eu quero colocar olá, tá? Então criei dentro da coluna 2 um botão, dei um código para esse botão, um ID que chama btn1, e agora estou alterando a propriedade de um componente. De qual componente? Então estou pegando o componente que tem aquele ID, que é esse mesmo ID que eu acabei de criar, estou alterando a propriedade text, e dentro dessa propriedade text estou colocando olá. Bom, então vamos testar de novo, vou vir aqui, ó, vou dar um refresh para ele recriar minha tela, e aí eu vou clicar aqui então, e ele criou então para mim um botão com o texto olá, tá? Geralmente para criar qualquer componente você vai colocar esses nomes que estão aqui, tá? Você quer criar uma imagem, você vai pôr uma imagem, um label e assim por diante. No caso do cartão que a gente quer criar aqui é um pouco diferente, tá? Então a gente não pode colocar card view. Então, por exemplo, se eu vim aqui, ó, e colocar card view, e eu vou tirar essa propriedade aqui por enquanto, tá? Eu vou dar um refresh e aí vou tentar criar de novo, ó. Então vou ter um erro aqui porque ele não vai conseguir criar esse card view. No caso do card view, o nome é um pouco diferente, tá? Mesmo se eu der um espaço aqui também, não vai fazer diferença, tá? Então refresh, e aí se eu colocar aqui ele vai dar um erro, tá? Bom, então no caso do card view, o nome é diferente. Então alguns componentes pode acontecer isso, e se acontecer você vai ter que pesquisar para saber. Então no caso do card view aqui a gente vai usar o make roid, tá? E aí o card view. Aí vou dar um enter, a gente vai reiniciar nossa tela aqui, e aí quando eu testar novamente, ele vai criar então aqui um cartão, talvez não esteja dando para ver muito bem, mas ele criou um cartãozinho ali. Tá, e agora a gente vai configurar então as propriedades desse cartão, tá? Então vou aproveitar aqui aquele componente que a gente já tinha colocado antes, aquele bloquinho. Então vou alterar a propriedade. Aqui eu vou chamar de card1 por enquanto, tá? E aqui eu vou dar o mesmo nome, card1. E aqui quais são as propriedades que eu quero alterar daquele cartão. Aí eu deixei esse daqui de exemplo justamente para isso, para a gente poder visualizar aqui e fazer as alterações. Então vou selecionar aqui aquele cartão,
Aqui a gente tem várias propriedades, né, a princípio, a gente vai modificando aos poucos. Então, primeiro aqui, ó, é a altura dele, que é 236 pixels, e o id é o fill parent, né? Então, vou colocar aqui, ó, a primeira propriedade que a gente vai mudar é o age, e aqui no value a gente vai colocar 236, que é a altura, tá? Vou fazer a mesma coisa, Ctrl C, Ctrl V. Aqui eu vou trocar para o id, que é a largura, e vou colocar aqui -2, que é o fill parent, tá? Bom, vou testar novamente e vou clicar então no botão aqui, ele vai gerar para a gente aquele cartão que a gente tinha pedido para ser construído aqui. Bom, então nas próximas aulas a gente vai colocar aqui dentro desse cartão então a imagem, tá? O texto e o preço. Então até lá.